Uma outra coisa que acabou pegando a gente de surpresa, hoje pela manhã, uma decisão que foi tomada ontem à noite pela Anvisa, foi a recomendação em não se aplicar mais a AstraZeneca, a vacina de Oxford, que é produzida pela Fiocruz lá no Rio de Janeiro, em mulheres grávidas, Ana. Isso aí, uma recomendação que veio da Anvisa após o caso de uma grávida que morreu no Rio de Janeiro. Ainda não se sabe se tem alguma relação ou não com a vacina, isso está sendo investigado, mas vários estados do país, pelo menos 14 já, acataram essa decisão da Anvisa e suspenderam a vacinação de grávidas, porque são estados que estão dependendo basicamente da vacina de Oxford. Tem estado que tem Pfizer, por exemplo, tem outras vacinas e está aplicando as outras vacinas. A gente vai falar sobre isso agora com uma especialista no assunto, então a gente pede a atenção do nosso ouvinte em relação a isso. A Rossana Francisco está com a gente, ela é professora de obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP e presidente da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo. Rossana, obrigada por falar com a gente aqui na Rádio Bandeirantes e uma boa tarde. Oi, Rossana, bem-vinda. Olá, Joel, Ana Paula, eu é que agradeço o convite. É sempre muito bom a gente estar conversando de uma forma aberta com a população, né? Ainda mais nesse momento tão frágil que está todo mundo tão assustado. Obrigado à senhora. Como que a senhora analisa essa recomendação dada pela Anvisa ontem à noite? A senhora acha que é uma recomendação prudente ou seria um excesso de zelo? Eu faço esse questionamento, essa pergunta na realidade, porque recentemente a aplicação da vacina de Oxford foi suspensa na Europa, né? Porque algumas pessoas apresentaram coágulos e logo depois chegaram à conclusão de que aqueles coágulos não tinham relação direta com a vacina. Como que a senhora vê essa decisão da Anvisa agora focando em recomendar a não aplicação da AstraZeneca nas mulheres grávidas do nosso país? Eu acho que é uma recomendação correta, prudente, né? Nós precisamos ter a maturidade para lidar com a suspensão da mesma forma que a Europa lidou. Então, se você tem alguma dúvida em algum momento, você suspende, analisa o caso, avalia tudo e depois dá uma informação mais segura. Excesso de zelo com gestante é sempre algo que é recomendado. Então, eu acho que é adequado que a Anvisa se posicione dessa forma, e o que nós precisamos é ter tranquilidade para esperar as análises, para esperar o posicionamento do Ministério da Saúde, do PNI, para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo. Doutora Rosana, de alguma maneira, a mulher grávida ela está mais propensa a passar por esse tipo de problema, de passar por uma questão de coágulo, que é o que tem se visto mais como reação adversa a essa vacina? Em que situações que a senhora não aconselha as suas pacientes a tomar essa vacina ou qualquer outra, né, devido a um risco maior? Você viu que muitas mulheres ficam com as pernas inchadas, né? Essa retenção de líquido é muito dificuldade comum, de circulação, alguma coisa assim, né, doutora? Eu acho que talvez a gente precise separar um pouco as situações, porque eu acho que neste momento elas estão se misturando, né? Então, quando a gente fala assim, a gestante tem um risco maior de trombose, sim, ela tem, e a pessoa que acabou de ter um parto, ela tem um risco maior ainda de ter um fenômeno de trombose. Isso é algo que já é conhecido, né? Não é algo novo deste momento. Com a própria Covid, esse risco aumenta mais ainda, mas o que se tem estudado em relação a esse fenômeno de alterações das plaquetas e de trombose, mesmo algumas situações de hemorragia pós a vacina, ainda não se tem evidência de que isso é pior em gestantes e puérperas. Então, eu acredito que a gente tenha que ter muita calma para analisar essa situação. São poucas as situações onde tem um número grande de gestantes que tenha sido vacinado, e como vocês mesmos colocaram no início do programa, né, de uma forma muito clara e muito responsável, nós precisamos esperar para que possa ser analisado o que aconteceu neste caso e entender isso melhor, como tem sido feito com as várias publicações de outros países em relação a essa possibilidade de trombose após a vacinação. A senhora disse que as mulheres que acabaram de dar à luz, elas têm uma propensão maior em relação a coágulos, de ter coágulos, do que as próprias grávidas. Então seria o caso de recomendar também a não aplicação nas puérperas, não, doutora? Porque aqui em São Paulo houve uma separação.
A Anvisa recomendou para você não aplicar nas gestantes. Aqui em São Paulo, a Secretaria Estadual de Saúde acabou acatando e não recomenda mais, não permite mais a aplicação até a segunda ordem nas grávidas. Mas as puérperas podem ser vacinadas. Eu entendi errado ou a senhora disse que as puérperas têm uma propensão maior a ter coágulos do que as próprias grávidas? As puérperas têm uma propensão maior a ter coágulo. O que a gente não sabe é se o fato de ser vacinado aumenta mais ainda essa propensão ou se ela fica com a mesma propensão que ela já tinha. A grande questão é se a vacina aumenta a propensão para ter coágulo pelo mesmo motivo que a gestação aumenta. Tá? Às vezes a gente pensa assim, a propensão a ter coágulo, ela tem um motivo só, ela não tem um motivo só, ela tem vários motivos, e às vezes esses motivos não se somam. Eu acredito que nós vamos precisar ainda de um posicionamento mais claro do próprio PNI para poder entender se nós estamos falando só de gestantes e puérperas, ou de gestantes, puérperas e lactantes, que são as mulheres que estão amamentando até 2 anos. Então, acho que neste momento, a recomendação de hoje, eu acredito que a mais prudente é aguardar o posicionamento oficial do PNI, do Ministério da Saúde, para que realmente a gente possa fazer o segmento das pessoas que foram vacinadas e ter uma clareza melhor sobre essa recomendação. Lembrando a todos que a semelhança do que aconteceu em outros países, pode haver uma mudança a partir de uma análise melhor do caso, ou mesmo a partir de uma recomendação que está programada, uma recomendação da OMS agora para o dia 13, falando um pouco mais sobre vacinação de gestantes e puérperas. É comum mulheres grávidas morrerem diariamente no nosso país por algumas complicações devido à gestação, independente de vacina, doutora? Você diz sem a gente pensar no Covid, né? Exatamente, em condições normais. Sem pensar no Covid, no Brasil a gente tem em torno de 1.500 mortes maternas por ano. Tá? É bastante coisa. Então, é um número bastante elevado, né? Isso dá uma razão de morte materna. A razão de morte materna é sempre olhado o número de mortes maternas para cada 100 mil nascidos vivos. Isso dá uma razão de morte materna para o Brasil de 55. A OMS fala que o mínimo recomendado seriam razões de morte materna menores que 20. Para a gente ter uma ideia assim, mais palpável, vários países na Europa têm razão de morte materna menores do que 4, do que 2. Tá? Então, nós temos uma situação de mortalidade materna muito elevada no Brasil, e mais grave do que isso, né? 28 de maio agora é o dia que se comemora a luta internacional pela redução de morte materna. No nosso país, nós não temos conseguido reduzir a morte materna por outras causas, e aí eu não estou falando de Covid. Covid vem somar a essa situação. Muito provavelmente em relação com a falta de exames, os exames de pré-natal, né? Os exames necessários, o acompanhamento. É claro que casos graves acabam evoluindo porque não há oportunidade ali do médico agir durante a gestação, porque é desconhecido devido a essa desassistência, vamos falar assim. Agora a senhora disse que o número é de 55 sem Covid. Quanto que temos hoje, logo depois da pandemia? Esse número subiu, mesmo porque eu ouvi dizer recentemente que o Brasil é o país em que mais mulheres grávidas morrem, né? Morreram durante a pandemia agora, ou seja, por conta da Covid. Então esse número deve ter subido e muito, né, doutora? Joel, um ponto importante você colocou, eu acho que talvez neste momento no Brasil nós estamos atacando a morte materna de uma forma errada. O Brasil já avançou muito em assistência pré-natal e exames de pré-natal. O que o Brasil não tem é uma estrutura boa para atenção aos casos graves. Então, por exemplo, uma pré-eclâmpsia, que é uma hipertensão da gestação grave, ela precisa de uma unidade de internação onde a gente tem UTI e obstetra especializada em gestação de alto risco. Então, é isso que nos impede de reduzir morte materna. E com a situação com o Covid piorou muito,
Porque o Covid, por ser uma doença grave, a gente precisa muito dessa estrutura de UTI e de uma estrutura onde eu também tenha um obstetra que seja especializado em gestação de alto risco. Se a gente não tiver isso, nós não vamos reduzir nem a mortalidade por Covid e nem a mortalidade materna. Então, a gente tem uma chance de reestruturar o sistema para atenção à gestante, para realmente conseguir virar esse jogo. Se a gente pensar do começo da pandemia até agora, a gente teve 1.031 mortes maternas por Covid. É um número muito elevado, né? Isso deve levar a nossa razão de morte materna, que estava em 55, para mais de 70, com certeza. Caramba. Agora, doutora, em relação às mulheres e à vacina, né? Voltando a isso. Alguns ouvintes estavam perguntando sobre a questão dos fatores de risco, né? O que são os fatores de risco para uma mulher que está grávida? A questão de varizes, por exemplo, que às vezes aumentam nesse período, né? Se isso caracteriza uma preocupação maior e a mulher pode usar isso para tomar vacina também. E eu queria saber da senhora em relação ao acompanhamento dessa mulher, né? Porque todo mundo tem que ficar de olho na própria saúde para ver o que é uma reação normal ou anormal depois que toma uma vacina. Uma grávida mais ainda, né? Sim, os fatores de risco que são considerados comorbidades, né? Então, as gestantes com comorbidades para a vacinação, então são gestantes que têm hipertensão, diabetes, alguma imunossupressão, mais relacionadas a esse tipo de doença. O fato de ter varizes não aumenta o risco da pessoa ter uma reação à vacina que leve à trombose. Isso eu acho importante a gente estar colocando. E quais são os sintomas que a pessoa que tomou essa vacina tem que estar atento? Então, se tiver uma reação, se começar a ter dores de cabeça, manchas no corpo, manchas roxas no corpo, se tiver dor abdominal, dor em membros inferiores, dor nas pernas, esses são motivos que a pessoa deve procurar o serviço de saúde para uma análise mais cuidadosa, para que a gente possa ver se está acontecendo ou não uma reação vacinal. Lembrando que isso é mais comum entre 7 e 14 dias após a dose da vacina. Então, é isso que a gente tem que recomendar para as mulheres que, porventura, tenham sido vacinadas com a vacina da AstraZeneca. Chegou uma dúvida muito pontual aqui de uma ouvinte nossa, que é a Elaine, ela está nos ouvindo do Espírito Santo, Joel. Está perguntando sobre uma miopericardite que ela teve, é um problema cardíaco, né? E ela quer saber se isso é considerado um fator de risco, se ela pode tomar a vacina num caso como esse. A Elaine certamente está representando muitas outras ouvintes nossas que podem ter problemas cardíacos também. Ou um problema no peritônio, não? Miopericardite seria no peritônio ou no coração, doutora? Eu acho que ela quer falar de miocardite. A miocardite é uma doença do coração, né? É uma infecção que se tem no coração, então ela está falando de uma cardiopatia. Sempre que a gente olha, a gente vai ter que pensar se isso foi uma coisa que foi resolvida, né? E ela passou a ter um coração normal, mas é comum que a pessoa ainda fique com alguma alteração no coração. Quem tem uma doença cardiovascular e uma miocardite tem um risco maior de ter uma evolução ruim se a pessoa contrai Covid, tá? E estaria na lista de comorbidades com indicação para vacinação. Então, tem que tomar. Há alguma vacina que é impedida de ser aplicada em mulher grávida? As mulheres grávidas não podem tomar essa vacina de jeito nenhum. Febre amarela, por exemplo, ou tétano. Há alguma vacina que pode prejudicar mesmo e colocar a gestante em risco, independente da Covid-19, doutora? O primeiro princípio que a gente tem para a vacina e que tem que ser analisado é assim: não se dá para a gestante vacinas que tenham vírus vivos, tá? Mesmo que sejam vírus vivos atenuados. Então, por que se tem uma tranquilidade em relação a essas vacinas do Covid? A maioria delas ou são vírus mortos ou são fragmentos do vírus. Então, por isso é que se tem uma tranquilidade em relação a isso. Tá, então a Coronavac, por exemplo, ela é feita de vírus atenuado. Não há recomendação em se aplicar a Coronavac em uma gestante? É isso, doutor? Não, a Coronavac não é vírus atenuado, tá? Existe vírus, ela tem o vírus sem atividade nenhuma,
Tá, é Tá? diferente. É Vírus diferente. vivo Ele é inativado. 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 A Entendi. Coronavac é inativado. Então, Agora, todas as vacinas existem que a gente tem vacinas. aí poderiam ser aplicadas em grávidas, né? Todas para Sim. Covid. Se a gente, as vacinas de Covid, em princípio, sim, né? A grande preocupação, esse foi um dos motivos pela liberação das vacinas, porque as plataformas utilizadas para essas vacinas já foram utilizadas em outras vacinas aplicadas em gestantes, sem problema nenhum. Se a gente pensa na vacina, a gente tem que pensar em duas coisas. Uma é a plataforma utilizada para poder construir a vacina, e a outra é qual é o tipo de partícula viral ou de vírus que compõe a vacina. Tanto as plataformas que já foram utilizadas, mais o fato de que o vírus não é vivo, é que fizeram com que essas vacinas pudessem estar elegíveis para aplicação em gestantes. Mas chama atenção, e é uma coisa que a gente sempre tem que colocar, e nem um minuto deixou de ser colocada, né? Mesmo quando a Pfizer vacinou gestantes nos Estados Unidos, é a ausência de estudos clínicos específicos em gestantes, da mesma forma que a gente tem ausência de estudos clínicos específicos em crianças. Uma outra dúvida que chegou aqui, doutor, é do Marcelo. Ele falou que a esposa dele já teve trombose pulmonar e trombose venosa. Está grávida agora. Ela deve tomar a vacina da AstraZeneca ou qualquer outra vacina? O que a senhora aconselharia aqui ao nosso ouvinte, doutora? A vacina da AstraZeneca, o aconselhamento do momento é não, né? Porque ela está suspensa para todas as pessoas. As outras vacinas, como a Coronavac e a Pfizer, não há descrição de aumento de risco de trombose para as pessoas que tomaram essas outras vacinas. Sobre o Covid, um ponto muito importante que eu acho que a gente sempre tem que frisar, o que a gente coloca é a informação que nós temos hoje. Né? Pode ser que em algum momento surja uma outra situação onde alguém fale, poxa, a vacina tal utilizada para esse grupo de pacientes deu uma complicação, e aí nós vamos retomar a essa nova avaliação. E isso acontece por quê? Por que a vacinação está sendo liberada antes? Por que está acontecendo isso? Porque a gente sempre tem que colocar numa balança qual é o risco que a população tem de morrer de Covid versus o risco que ela tem de ter uma complicação da vacina. Né? Então, é isso que está sendo utilizado e é esse o princípio que a Anvisa também utiliza quando faz uma aprovação emergencial de uma vacina. E o risco de contrair Covid e morrer é muito maior, a senhora acabou de falar. É muito maior. Mesmo porque a chance dessa grávida lá do Rio de Janeiro ter morrido por conta da vacina é muito pequena, uma chance remota, porém não dá para se descartar. Muito provavelmente chegarão à conclusão lá na frente que ela morreu por um outro motivo. Mas é prudente dar uma analisada, paralisar, pelo menos para tirar qualquer tipo de dúvida, né, doutora? Eu acho que a decisão da Anvisa foi muito correta, né? Eu não conheço o caso pessoalmente, né? Como médico, eu acho que a gente só se manifesta sobre um caso quando a gente realmente avaliou aquele caso. Né, o que não é a situação, mas a decisão é sempre esta, né? Se você tem alguma dúvida, você paralisa, analisa aquilo, lembrando que isso é uma análise para essa população específica, né? Nós não estamos falando de toda a população, então isso é um ponto também importante. A semelhança do que você colocou, na Europa, em muitas situações, a vacina foi suspensa para algum grupo específico. Verdade. Doutora, muito obrigado, viu, pela entrevista. Agradeço imensamente por ter disponibilizado um tempo importante da senhora para a gente. Né? Nesse momento de muitas dúvidas, é importante conversar com pessoas que têm o conhecimento que a senhora tem. Muito obrigado mesmo, viu, doutora? Obrigada, doutora. Obrigada, boa tarde para vocês e para os ouvintes e continuem se cuidando.